Estou de volta, meus amigos, para a gente dar continuidade ao estudo aí do CENE aqui, tá? Cadastro de Empresas Não Estabelecidas em Campinas. Vamos continuar aqui do artigo 3º, onde a gente parou no bloquinho anterior. O indeferimento da solicitação de inscrição no CENE poderá ser objeto de pedido de reconsideração à autoridade titular da unidade administrativa responsável pelo cadastro municipal de receitas mobiliárias, tá? Que no caso é o coordenador da CSCM, que provavelmente um de vocês vão trabalhar lá também, tá? No prazo máximo de 30 dias, contados da data da notificação da decisão ao interessado, nos termos do artigo 21 e 22 do PAT, tá? Que é a 13.104. Então, esses 30 dias são contados de quando aqui? São contados da notificação, que é feita ao sujeito passivo, que no caso, se é que a gente pode chamar ele assim? Acho que não, né? Vamos chamá-lo aqui de pessoa que está nos solicitando inscrição no CENE. Então, uma vez feito o indeferimento, esse indeferimento ele tem que ser notificado aqui a essa pessoa que está solicitando essa inscrição, e essa notificação ela pode ser feita ali, a gente vai ver depois no PAT, por e-mail, pode ser feita por diário oficial, pode ser feita por correspondência, tá? Então conta-se 30 dias da data da notificação para que aí a gente considere que de fato ele vai poder fazer esse pedidinho aí de reconsideração aí, tá? Então, em 30 dias ele pode fazer o pedido de reconsideração. Passado esse prazo, ele não pode mais fazer esse pedido. Legal? O pedido de reconsideração de que trata o caput desse artigo poderá ser interposto uma única vez, então não tem prorrogação aqui, tá? Não cabendo recurso contra o seu indeferimento. Foi indeferido ali, o pedido de reconsideração dele, o fiscal analisou, diz que ele indefere esse pedido de reconsideração. Não cabe um novo recurso contra isso, e ele só pode fazê-lo uma vez. O pedido de reconsideração deverá ser subscrito pelo representante legal da pessoa jurídica de que trata o caput do artigo 2º da SN, ou por seu procurador, protocolizado no sistema de recepção de protocolos da Prefeitura Municipal, por meio de formulário requerimento único, tá? Esse formulário aqui ele deve ser apresentado pessoalmente, por isso que existem essas exigências aqui de representatividade. Ao pedido de reconsideração, deverá ser juntada a via original, cópia autenticada dos documentos relacionados no item 3, tá? Que não tem lá tanta importância. Departamento de Receitas Mobiliárias, tá? O DRM da Secretaria Municipal de Finanças, poderá a qualquer tempo proceder de ofício à atualização dos dados cadastrais de inscrição CENE Campinas, bem como promover abertura, alteração, cancelamento da inscrição CENE do prestador de serviço de que trata o caput do artigo 2º. Tá? Isso aqui são meras alterações que podem ser feitas de ofício, assim como na inscrição normal. Na inscrição CENE também há essa faculdade, essa possibilidade. A abertura, alteração e cancelamento previstos no caput desse artigo retroagirão à data da constatação dos fatos que os fundamentaram. O DRM notificará o prestador de serviço de que trata o caput do artigo 2º, DSN, sobre a situação cadastral de sua inscrição CENE Campinas, nos termos do artigo 21 e 22 lá do PAT, tá? Então todo ato aqui ele deve ser sempre notificado para que a pessoa tenha ciência aí, né, de que algo foi feito, que uma alteração foi feita na sua inscrição, ou que foi feito o encerramento, tá? Então sempre há que se comunicar à pessoa que solicitou a inscrição. A comunicação dos atos ao prestador de serviço de que trata o caput do artigo 2º da SN será efetuado preferencialmente por meio eletrônico aos endereços cadastrados no sistema CENE, aos quais são informados pelo próprio prestador de serviço no município ou do Distrito Federal. Vocês vão ver lá no PAT que não há ordem de preferência entre as formas de notificação, né? Então lá ele prevê que pode ser feito através do DOM, tá? E também pode ser feito por e-mail, tá? Mas não existe uma ordem de preferência, né? A gente pode fazer essa notificação conforme seja mais interessante aqui no curso da fiscalização ou coisa do gênero, tá? Mas aqui a instrução do CENE ela já diz que preferencialmente deve ser feita por meio eletrônico aos endereços cadastrados. Das obrigações de tomador de serviços. As pessoas jurídicas, tá? Conforme a gente disse, tá? PJ, estabelecidas em Campinas, mesmo que imunes ou isentas, são responsáveis pelo pagamento integral e atualizado do ISS devido e demais acréscimos legais, quando tomarem ou intermediarem serviços a que se refere o caput do artigo 2º da STN
observada a exceção prevista no parágrafo 1º, tá? Que ele vai falar do MEI, executado por prestadores de serviços pessoa jurídica, não inscritos ou com situação cadastral não ativa no SENE, tá? Ele pode estar indeferido ou pode ter sido cancelado de ofício ou cancelado a pedido. E que emitirem nota fiscal ou quaisquer outros documentos fiscal autorizado por outro município ou DF. Acho que aqui a gente já esgotou, né? Espero que vocês tenham compreendido a sistemática, que ela é muito importante. O disposto no caput desse artigo não se aplica ao MEI, de que trata a Lei Complementar 123, como a gente já disse. Os tomadores de serviços do município de Campinas deverão verificar a situação cadastral da inscrição SENE Campinas do prestador, de que trata o caput do artigo 2º desta instrução normativa, na página da Prefeitura Municipal de Campinas na internet, por meio do número de inscrição do prestador no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, tá? Constante do documento fiscal por ele emitido, que apresentará uma das seguintes mensagens, tá? Então, o tomador, quando ele estiver tomando um serviço de um prestador de fora, é prudente que ele faça essa consulta aqui nesse sistema SENE, tá? Para ver se o cara que está lá fora e está prestando um serviço para ele, se ele possui ou não uma inscrição ativa, né, no município de Campinas, tá? Então, uma das mensagens ele vai receber: pessoa jurídica regularmente inscrita, tá, no SENE, não cabe a retenção na fonte, nem o recolhimento do ISS, ou pessoa jurídica não inscrita no SENE, cabe ao tomador de serviço do município proceder à retenção na fonte e recolhimento do ISS no município de Campinas, conforme previsto na legislação tributária do município. Solicite ao prestador de serviço que regularize sua situação no cadastro SENE Campinas. Terminar aqui e daí eu já explico para vocês mais uma coisinha. A regularidade ou não da inscrição SENE pode ser objeto de alterações ao longo do tempo, devendo a situação cadastral do prestador de serviço de que trata o caput do artigo 2º ser consultada por ocasião da escrituração. Então, vamos lá, né? Lembra que a gente conversou quando eu estava falando sobre Instrução Normativa 4 de 2009? Em quais situações deve ser feita a escrituração? E uma dessas situações era quando o prestador de serviços estiver localizado onde? Fora de Campinas, tá certo? Então, se ele estiver fora de Campinas, o cara vai ter que fazer, o tomador no caso, né? Ele vai ter que fazer a escrituração desse documento fiscal que ele está tomando de um prestador de fora. Neste momento aqui, ele vai no sistema da nota escriturar essa nota que ele tomou de um prestador de fora. O próprio sistema da nota já vai indicar para ele: prestador não inscrito no município de Campinas. Então o sistema da nota, apesar dessa redação aqui dizer que ele tem que consultar isso aí, né, no sistema SENE, o próprio sistema da nota já vai mencionar se o prestador de fora possui ou não uma inscrição, e ele mesmo já vai fazer a retenção caso ele não identifique uma inscrição ativa. O tomador de serviço estabelecido neste município, ao constatar no ato da escrituração emissão de nota fiscal ou outro documento fiscal autorizado por outro município ou pelo DF em desacordo do que dispõe o caput e o parágrafo 1º do artigo 8º, deverá reter o ISS pela alíquota praticada no município de Campinas. Olha que importante. Independentemente da situação cadastral regular ativa do prestador de serviço no cadastro SENE. Então, o que isso aqui está querendo dizer? Se quando ele estiver fazendo ali a retenção, deixa eu só ver se eu não estou comendo bola, tá? Aqui ele está falando em desacordo com o que dispõe o parágrafo 1º do artigo 8A da Lei Complementar 116 de 2003. Eu já ia falar uma coisinha errada para vocês. Esse artigo 8A é aquele que dispõe que a alíquota mínima observada deve ser a de 2%, tá certo? Então, essa é a alíquota mínima que deve ser praticada nas operações de prestação de serviço. Se o tomador ele for escriturar essa nota fiscal e ele verificar que a alíquota é inferior a essa, ele deve fazer a escrituração com qual alíquota? Com a alíquota praticada no município de Campinas. Essa norma é bem legal, tá? Então, ó, vamos ler de novo porque isso aqui é importante. O tomador de serviços estabelecido em Campinas, ao constatar no ato da escrituração, emissão de nota ou qualquer outro documento fiscal autorizado por outro município ou pelo DF em desacordo com o que dispõe o caput e o parágrafo 1º do artigo 8A da Lei Complementar 116 de 2003, ele deve fazer a retenção do ISS pela alíquota vigente em Campinas para aquele serviço, independente do prestador ter ou não
situação cadastral ativa no SENE. Isso é muito importante, pessoal. Posta uma questãozinha dessa em prova, tá? Então, lembrando, se a alíquota for inferior a 2%, no ato da escrituração, o tomador deve fazer a escrituração pela alíquota vigente em Campinas. Desconsidera a alíquota praticada, de fato. Fica o prestador de serviços, pessoa jurídica de que trata o caput do artigo 2º do SN, obrigado a franquear a vistoria do estabelecimento cadastrado, a apresentar documentos e atender outras exigências da administração tributária, que forem necessárias a comprovar a veracidade das informações prestadas, sob pena de indeferimento da solicitação de inscrição ou cancelamento da inscrição SENE. O que isso aqui quer dizer? Muitas vezes os fiscais eles têm que se deslocar até outros municípios para verificar se a situação apresentada ali no formulário ela é real, tá? Então, caso o contribuinte não franqueie o acesso para que sejam verificadas essas situações, não tem problema. A gente vai indeferir ali a solicitação da pessoa e aí o tomador vai ter que fazer a retenção do imposto e ele vai ser deveras prejudicado com isso. Excepcionalmente, após a análise dos documentos apresentados ou procedimento de vistoria, a administração tributária pode indeferir a solicitação de inscrição no SENE, com base na natureza jurídica e econômica das atividades exercidas pelo prestador de serviço, pessoa jurídica de que trata o caput do artigo 2º do SN, ou a não comprovação da existência física ou funcional do estabelecimento cadastrado. Serão passíveis de submissão ao Ministério Público as declarações falsas com indício de violação à ordem tributária, eventualmente fornecida por prestador de serviço, pessoa jurídica de que trata o caput do artigo 8º, 2º desta instituição normativa, no atendimento das disposições contidas neste IN, tá? Então, eventuais crimes aqui cometidos são passíveis de submissão ao Ministério Público através de representação fiscal. Beleza, pessoal? Vou parando por aqui. Na próxima aulinha a gente já termina a falar dessa inscriçãozinha tão importante, a inscrição SENE. Até daqui a pouquinho.